Olá, vamos a mais um vídeo no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. A história que vou narrar a vocês agora, vamos chamá-las de fantasmas de guerra. Todo mundo já ouviu falar dos lugares onde houve combates, algum tipo de briga, alguma revolução, alguma uma guerra, né? Seja de qual natureza que for, que fica um local pesado, né? Um local onde as pessoas têm medo de passar. E a história que eu vou narrar a vocês agora se passou nos anos 30, né? A origem do medo, né? Em 32, quando houve a Revolução de 1932, a Revolução Constitucionalista, que vamos aí estar comemorando, não, que ninguém comemora, né? Tragédias, né? Lucas quem disse que comemora a tragédia. A gente lembra, mesmo não tendo vivendo naquele tempo. E imagina como deve ter sido difícil para as pessoas. Um local que eu conheço desses, aliás, todos os locais delas, e onde houve ela, onde houve os combates, eles dizem que aparecem fantasmas, pessoas que morreram naquele combate, sei lá o que é, e que assombram os vivos até hoje, né? Não sei se é verdade ou não, mas é o que eu ouço dizer. Um dos locais marcado por essa tragédia histórica brasileira, essa revolução, né? Nós temos aí o hábito de dizer que somos um povo pacífico, mas não é bem assim, não. O Brasil já teve muitos combates aí, muitas revoluções, muitas brigas internas, né? E talvez tenha até hoje, né? Mas sobre os fantasmas de guerra do nosso país, a região do Morro Frio, entre São José do Barreiro e Areias, lá à margem da rodovia dos Tropeiros, tem uma cruz de madeira antiga que foi colocada naquela época. Ali, talvez a geração nova não saiba dessas histórias, mas ali, muitos há 20 anos atrás, há 30, 25, talvez até 10, ou talvez até hoje, têm medo de passar por aquela rodovia, dependendo da hora da noite. Primeiro que ela é deserta, e segundo que as histórias são arrepiantes, né? Um certo dia, um caminhoneiro viajando por aquela região, e eu não sei porquê, isso aí foi finalzinho dos anos 80, ele entrou pela rodovia dos Tropeiros e veio. Quando ele passou por essa cruz, ele sentiu que seu caminhão pesou e ele começou a ouvir um barulho que batia em cima do caminhão, assim, pá, 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 em cima da cabine do caminhão, e ele sozinho dirigindo. E ele olhou, conseguiu visualizar uma coisa escura, uma coisa diferente e grande em cima do seu caminhão. E aquela coisa batia, batia. E existe uma história que diz que quando, se você estiver num carro, estiver acompanhado por uma coisa que não for desse mundo, você pode acelerar, acelerar, que ele não anda não. E ele disse que acelerava, acelerava o caminhão. Isso ele disse depois na cidade, né? E o caminhão não conseguia velocidade. E aquilo batia, batia, batia. Então ele começou a rezar. Era por volta de umas 20 horas aí, 8 horas, né? Como a gente costuma dizer. Ele rezava para Deus, para todos os santos, lembrou de tudo que a oração e de toda a fé que ele tinha, rezando, 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 e aquilo foi batendo. Daqui a pouco aquilo cismou de abrir a porta do motorista, mas ele rezou. E foi andando, andando, em um trecho aquilo desapareceu, se absolveu, sumiu. E o caminhão ficou leve, e ele foi embora. Parou na cidade, na praça, estacionou o caminhão, olhou, revistou todo o caminhão, entrou no bar que tinha
na praça e contou, acho que o dono do bar, para as pessoas que estavam lá, o que ele tinha vivido. Ele disse que era caminhoneiro há muitos anos e nunca tinha passado por uma situação dessa. Diz que nem sabia como havia sobrevivido, não havia morrido do coração. Mais gente foi lá, olhou o caminhão com ele, não tinha nada. E aí ele perguntou o que tinha acontecido ali. Porque tinha a cruz, né? Tinha a cruz, não tem a cruz, né? Foi então que o povo explicou para ele que ali houve muitos combates bastante intensos entre as tropas federais, que eram do governo, e os paulistas naquela região. Então ali muitas pessoas morreram. Segundo as línguas que contam e repetem a história, eles enterravam os soldados por ali mesmo, por baixo daquela cruz, porque naquela época era roça e ali ficava. Então foi um local de muito sofrimento, muita bravura, mas muito sofrimento. Houve uma resistência muito grande por parte dos paulistas, mas como eles tinham um contingente muito abaixo do que eles estavam enfrentando, eles acabaram por perder essa batalha, né? Chama-se Morro Frio. Hoje tem lá um monumento, até bonito, mas o pessoal se esqueceu, se já ouviu falar dessa história, faça seu comentário, deixa aí no canal, porque ali é um local que pelo menos há uns anos atrás as pessoas tinham medo de passar ali. Há muitas histórias dali, né? Vamos contar um pouquinho delas aí nesses meses aí que vai se lembrar o dia da Revolução de 9 de julho. Então fica para vocês aí uma história dos fantasmas de guerra do Vale do Paraíba. Deus nos abençoe.